Olha aí, aqui estou eu, gratíssimo pela sua presença, vendo e, se possível, comentando o nosso Direto ao Assunto no Futebol, depois de realizadas as quartas de final, no meio da semana, na Libertadores da América, classificados os 4 que vão disputar as semifinais, os 2 jogos semifinais. Vamos começar pela grande decepção da noite de quinta-feira. O São Paulo Futebol Clube. Todo mundo pensava que depois da saída do maluco do Zubeldia, o bem apessoado e bastante razoável Crespo daria vida ao São Paulo. São Paulo perdeu uma grande chance, jogando melhor em Quito, e não adianta se queixar da altura, porque jogou melhor, da altitude, porque jogou melhor, e perdendo em Quito por 2-0, tornando difícil a classificação em São Paulo, e que se tornou impossível, porque o São Paulo perdeu de 1-0, de 1-0 da LDU no Morumbi. E aí perdemos a chance de ver nas semifinais uma semifinal exclusiva brasileira, ou melhor, exclusiva paulistana. São Paulo versus Palmeiras. Porque o Palmeiras, na quarta-feira, ganhou com sobras, né, a sua passagem para as semifinais no jogo de volta no Allianz Parque, né? Um jogo em que o Palmeiras só precisava empatar e terminou ganhando, virando o jogo, levando um gol primeiro, mas ganhando o jogo e levando ainda mais gols de vantagem e passando por cima, como já havia passado por cima antes, do poderosíssimo River Plate. O jogo foi tranquilo para o Palmeiras está engatadíssimo, e o Palmeiras vai para uma semifinal favoritíssimo, jogando a decisão em casa contra o fraquinho time da LDU, só que o fraquíssimo São Paulo não conseguiu, né? E nós perdemos a chance de ver o São Paulo jogando com o Palmeiras numa semifinal, ou seja, ter pelo menos um brasileiro na final da Libertadores. Eu não duvido que o Palmeiras venha a ser, mas duvido muito que o Flamengo passe pelo Racing, depois que eu vi o jogo do Flamengo com o Estudiantes de La Plata. O Estudiantes de La Plata é um time ruim, muito ruim. Qual é a jogada do Estudiantes de La Plata? 5 jogadores na defesa, o goleiro e esses jogadores chutando bola lá no adversário, na direção do gol adversário. Esse tipo de tática é suicida, porque isso normalmente ou cai na mão do goleiro, ou o time adversário tendo garra e tendo uma boa zaga. O Flamengo tem a boa zaga, mas não tem garra, né? Por isso, o péssimo Estudiante de La Plata, foi superior ao Flamengo e mereceu ganhar o jogo. Não foi por pressão, não foi por erro de arbitragem, não foi por erro de escalação, foi por falta de vontade. O time não tem vontade e o Felipe Luiz não cobra isso. Termina sempre elogiando o seu time e não fala da moleza que foi jogar na raça contra o Flamengo. O péssimo time do Estudiante de La Plata, que faz um gol, assim, uma bola que vem lá da defesa, que quando chega no Benedetti, que é o autor do gol, quase na linha de fundo, não tinha ninguém marcando. Benedetti chuta, o goleiro falha bizonhamente, o grande goleiro Rossi, argentino, do Flamengo, e o goleiro toma o gol, e aí o Flamengo passa um segundo tempo enganando a torcida, fingindo que está perdendo o gol, quando na verdade não, está jogando com a vontade de um time que estava decidindo a sua passagem histórica para as semifinais, né? O Flamengo foi um time lamentável. E o Felipe tem muita
culpa nisso, não pela escalação. Escalou o melhor time que o Flamengo pode ter, mas o melhor time que o Flamengo pode ter não mostrou em La Plata nenhuma disposição, estava jogando como se estivesse treinando, não tinha nenhuma disposição, enquanto que o Estudiantes tinha muito, e o Estudiantes mereceu ganhar o jogo, e perdeu pênalti porque não tem bons batedores de pênalti, e porque o Flamengo tem um goleiro que, quando bate mal, o adversário bate mal, ele defende, ele é um defensor. Está certo que o Flamengo perdeu a ida para adiante na Copa do Brasil, perdendo para o Atlético Mineiro nos pênaltis, o mesmo goleiro. Mas o Atlético Mineiro, que não tem lá nenhum grande time, é um time de grandes chutadores que resolvem com mais eficiência do que o Flamengo resolveu, inclusive porque brincou escalando o menino para fazer o último gol, e o menino chutou nas alturas, depois vindo batendo bola como se estivesse no pátio da escola, né? E nem isso o Felipe parece que entende. Agora, o que o Felipe entende muito é de espanhol. Quando ele dá uma entrevista coletiva, ele responde em espanhol para quem lhe pergunta em espanhol. Por quê? O Felipe é latino-americano? O Felipe não é brasileiro? O Felipe tem alguma vergonha de falar português? Por que não fala em português? Por que não fala em português? Os argentinos, quando lhe perguntam em português? Os argentinos, quando vêm jogar no Brasil, falam em português? Não. Ele que tem que falar. Dane-se as emissoras de televisão que botam em tradução. Ele, como representante de um time brasileiro, tem que ter orgulho da língua dele, ô Felipe. Qual é a tua, bicho? Além do mais, é o seguinte, né? Não fala francamente com a torcida. Qualquer um torcedor que conheça o mínimo de futebol sabe que o Flamengo jogou sem nenhuma disposição de time que está disputando quarta de final da Conmebol e passou porque o outro time é ruim demais. Os caras que perderam o pênalti chutaram ruim demais porque não sabem bater, inclusive o Benedetti, que fez um gol. E o Rossi, que falhou no gol, no jogo, foi o verdadeiro pegador de pênalti no jogo. A vergonha do São Paulo foi maior. Vergonha do São Paulo só vai ser superada pelo Fluminense, que acaba de contratar como técnico o Zubedia, que saiu do São Paulo, porque só cumpria a metade da sua tarefa. Porque todo jogo ele leva um cartão, normalmente esse cartão é vermelho no banco, e ele não passa, não pode ir para o banco no próximo jogo. Parece que o Fluminense não via jogos do São Paulo Futebol Clube, treinado pelo Zubedia, e não entendeu nada o fato do São Paulo ter demitido com razão no meio do campeonato. A substituição pelo Crespo parecia que vinha dando certo, mas o São Paulo também foi uma vergonha lá no Morumbi, embora tivesse que vencer por 3 gols de diferença e não conseguiu sequer ganhar, mesmo jogando melhor em Quito. Bom, de qualquer maneira, meus amigos, as semifinais não vão levar, assim, podem levar 2 brasileiros para a final, o Flamengo e o Palmeiras. Mas, pelo que dizem os comentaristas que eu não acompanho futebol argentino, o Racing é muito melhor do que o Estudiantes. E olha que não precisa ser bom não, viu? Porque o Estudiantes é ruim, é muito ruim. Não adianta o Felipe vir elogiar o adversário, porque não pega. Todo mundo viu. É um time que chuta a bola para frente, seja o que Deus quiser. Que vexame, hein? Bom, de qualquer maneira, está na semifinal o Flamengo. Vamos ver se honra a história e passa a jogar com mais vontade nos jogos semifinais e na final, que é única e é fora de casa dos dois, né? De quem chegar lá. Bom, eu vou ficando por aqui, gratíssimo pela sua audiência, e lhe pedindo que, se você gostou desse meu comentário, você pode curti-lo, e se você não for inscrito no canal José Neumann e Pinto do YouTube, você pode se inscrever e curtir, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!